Você certamente já escutou a expressão minha verdade. E se você é do yoga, se você pratica yoga, tem aulas com um professor, numa escola, já recebeu ensinamentos que vão além da simples prática de posturas, você já deve ter se deparado com essa expressão, inclusive nesse ambiente do yoga. Ah, essa é a minha verdade, esse é o meu jeito de praticar yoga, esse é o meu yoga. E é claro que quem diz isso e quando diz com a intenção de eliminar toda e qualquer discussão relacionada ao yoga. É uma forma de dizer, eu sou assim e não vou mudar. E as pessoas ao redor precisam, têm a obrigação de respeitar isso, porque isso é uma escolha pessoal, porque isso é o caminho que a pessoa escolheu para seguir. Esse ponto do respeito eu não discuto. Na verdade, cada um é dono de si, as pessoas são adultas e, consequentemente, são responsáveis pelas próprias escolhas, seja um praticante apenas, seja um professor que opta por orientar seus alunos de uma forma X ou Y. Mas eu vou dizer 6 coisinhas aqui que talvez façam você repensar essa expressão, porque a verdade é que essa expressão ela é bem burrinha, para dizer o mínimo. Primeiro ponto aqui importante é entender o seguinte: no yoga não existe a minha verdade ou a sua verdade. Essa expressão, que é bastante boba, ela significa que podem existir verdades relativas. Aquela história de que o que é verdade para mim não é verdade para você e vice-versa. Mas não é assim. E ainda mais se a gente for considerar o campo estrito do yoga, é menos ainda. Ou seja, no yoga não existe a minha verdade, não existe a sua verdade. Ou é verdade e acabou, ou não é verdade. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista da lógica e da linguagem, minha verdade ou sua verdade é uma coisa que não tem o menor sentido. Se aquilo só é verdade para você, aquilo não é verdade de forma nenhuma. Aquilo não é verdade para mais ninguém. E no máximo as pessoas que estão ao redor, elas podem aceitar aquilo como um recorte muito fuleiro da realidade. O segundo ponto importante aqui é lembrar do seguinte: minha verdade é uma coisa que a gente consegue tolerar em crianças. Criança inventa realidades, inventa verdades, não no sentido de contar mentiras, evidentemente, mas cria fantasias. E essas fantasias elas fazem parte até do processo de desenvolvimento intelectual e imaginativo da criança. É não apenas um direito da criança fazer isso, como é necessário que a criança faça isso, porque esse é o próprio processo de desenvolvimento dela. Sem essas brincadeiras da minha verdade, da sua verdade, de um mundo de fantasia, a criança não consegue se desenvolver intelectualmente, imaginativamente e às vezes emocionalmente. Só que nós não estamos falando de crianças aqui. Nós estamos falando de adultos. Eu falo para adultos aqui. Tudo que eu falo aqui eu direciono para praticantes de yoga. E lembrando que yoga não é para criança,
Eu pressuponho que todo mundo que me escuta aqui é adulto. Em adultos que se dedicam a ensinar yoga e que chegam a dizer, essa aqui é a minha verdade, se referindo àquilo que ensinam no yoga, isso fica ainda pior. Porque quem ensina yoga não tem direito de inventar historinhas, não tem direito de inventar fantasias, mundo de faz de conta. Existe o yoga e existe aquilo que não é o yoga. Existe uma verdade e todas as outras coisas não são verdade, tratando do yoga. Então, professor de yoga que vem com o papo de que essa é a minha verdade, se referindo justamente àquilo que ele está ensinando, é um picareta. Essa é a verdade. Ou ele é meio biruta, né? Mas, desconsiderando a hipótese do transtorno mental, só sobra a hipótese da picaretagem. Terceiro ponto aqui. A sua verdade no yoga só tem importância se ela for igual à verdade pronunciada e perpetuada pelos mestres. Ou seja, a sua verdade só tem importância no yoga se essa verdade que você, por um lapso qualquer do seu intelecto, você tenha considerado como uma verdade individual, ela coincide com a única verdade que existe no yoga. É claro que para chegar a entender isso é muito importante que haja um mínimo de honestidade intelectual. E essa honestidade intelectual é que leva a pessoa a se perguntar, bom, peraí, essa verdade, essa minha verdade, ela corresponde àquilo que realmente é o yoga? Isso que eu estou supostamente inventando tem alguma relação com aquilo que tem sido perpetuado pelos mestres? Ninguém faz uma pergunta dessa para si mesmo se não tiver um pouquinho de honestidade intelectual. E aí eu sei que as coisas podem ficar um pouco complicadas, porque geralmente quem chega a pronunciar a sua própria verdade no yoga, geralmente não está muito preocupado em ser honesto intelectualmente. Um terceiro ponto aqui, que na verdade é uma consequência do ponto anterior, que é o seguinte: se a sua verdade é igual à verdade dos mestres, é evidente, presta atenção nisso, né? É evidente que essa verdade não é sua. Não é a sua verdade, nunca vai ser a sua verdade, nunca vai ser a minha verdade. Mas é a própria verdade dos mestres. É a própria verdade, ponto. Na verdade, na realidade, nem é a verdade dos mestres, né? Mas é a própria verdade do yoga. Então, perceba isso. Se, de alguma forma, você enunciou uma verdade que você pode até imaginar que é sua, só que ela coincide com a verdade dos mestres, ela é o próprio yoga. Não é sua, não é dos mestres, embora eles tenham sido os principais responsáveis por enunciá-la lá no começo e perpetuá-la ao longo dos séculos. Essa é a própria verdade. Se você não recebeu orientações de um guru,
E se você não cumpriu a sua jornada como discípulo, a sua verdade não tem o menor valor no yoga. Aquilo que você tiver para dizer, aquilo que você quiser dizer como minha verdade, não tem valor. É lixo. Não tem a menor importância. Ninguém deveria dar ouvidos a você. Porque o yoga, ele pode não ser uma tradição no sentido pleno da palavra. É claro que existem tradições do yoga, como por exemplo Hatha Yoga, é uma tradição vinculada a uma sampradaya, que segue uma linhagem, um parampara. E quem se presta a ser Hatha Yogi precisa seguir as orientações desta sampradaya, precisa pertencer de alguma forma a essa linhagem. A gente sabe que o yoga ele vai um pouco além disso. Mas se em nenhum momento você recebeu orientações de um guru, se você não prestou obediência, fidelidade, respeito a um guru, se você não foi discípulo de ninguém, a sua verdade não tem valor. Essa é a realidade simples. A sua verdade não tem valor. Por quê? Porque você inventou isso da sua cabeça. Você pode ter lido inúmeros livros, pode ter bebido em inúmeras fontes, a gente sabe que hoje em dia a informação ela é muito disponível, mas se você não prestou o seu respeito, a sua fidelidade, a sua dedicação, a sua disciplina a um guru, aquilo que você chama de sua verdade, de minha verdade no caso, não tem valor. E se você é um professor nessas condições, um professor autodidata de repente, um professor que teve vários professores, mas nunca teve um guru, aprendeu com vários, fez inúmeros cursos de formação, mas não reconhece nenhum professor como seu mestre, você provavelmente é só mais um picareta tentando recuperar o dinheiro que você colocou nesses cursos todos. E o que eu vejo é que muitas vezes quem tenta enunciar a sua própria verdade realmente passou por inúmeras formações, inúmeros cursos, recebeu orientações das mais variadas espécies e está ali desesperado tentando recuperar o dinheiro que gastou. Se você não é um guru, mas é orientado por um guru, você não abre a boca para falar da sua visão pessoal sobre o yoga. Não existe a sua visão pessoal sobre o yoga. Não existe a sua verdade sobre o yoga. Você tem um guru, você não tem direito de se manifestar para expressar a sua própria verdade. A única verdade que importa é aquela que o seu guru transmitiu para você, que nem veio dele. Veio do guru dele, que também não veio do guru dele, veio de antes. É a própria verdade do yoga, como eu falei no começo.